Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Podolivecast, nosso podcast da podologia. Sejam bem-vindos aqui. Hoje a gente vai falar com um casal que são uns queridos, são já amigos aqui, que já conheço há longa data. E a gente vai falar bastante aqui, inclusive tem histórias aqui românticas, né, por baixo aqui, de quebra-pau também. Hoje vai ser bacana aqui. Bom, mas antes de começar o episódio, quero agradecer ao nosso patrocinador, que é a Podalmaster, a loja de produtos para podologia aqui do Rio de Janeiro. Você pode fazer sua compra online na Podalmaster e tem produtos para podologia. E aqui eu tô com algumas broquinhas aqui, uma linha de brocas, que é um lançamento aí desse ano, né? São pontas diamantadas, são brocas essenciais para o trabalho de podologia, né? Então você pode ver todas elas lá no site podalmaster.com.br. Agradecer a Podalmaster por sempre estar patrocinando. Se você também é empresário, empreendedor, quer patrocinar este podcast, você pode também mandar uma sua mensagem aqui embaixo na descrição tem os nossos contatos aí, tá bom? Maravilha. Bom, agradecimentos aqui já feitos. Agora vamos hora de bater um papo com esse casal aqui maravilhoso que está em Black White hoje. Olha só que... Mário Seabra, tudo bem, meu irmão? Jonas, tudo bem? Arislaine Gomes, diretamente do interior de São Paulo. Interior, né? De São Paulo. Vocês vão ouvir uns carregados aqui, interior, porta. Puxar o R, né? Mas você sabe que eu gosto demais de estar, porque como a gente viaja muito, né? Aí você vai pegando os sotaques, vai... e é gostoso, assim, você dá essa sensação que você tá viajando. Não, o pior é que eu sou paulistano, vivi 25 anos em São Paulo, para depois ir pro interior. Então, quando eu chego no interior, o pessoal do interior fala que eu tenho sotaque de paulistano. Quando eu tô em São Paulo, o pessoal fala que eu tenho sotaque de interioriano. Então, eu já não sei mais o que eu sou. Não, mas realmente, você não tem tanto, ela tem mais. Tem mais. Mas aí você tá morando lá e convivendo com ela e vai o sotaque... Não tem jeito, não tem ele jeito. Ele mora em cidade grande perto de mim ainda. Barretos tem 120 mil habitantes. Santa Adélia... Tem 15. Cara, 10%, menos 10%. Interessante demais. Gente, vamos começar. Eu quero ouvir a história de vocês, né? O Mário eu já conheço já há algum tempo. E Mário... Aliás, Mário, conta aí quem é o Mário Seabra e como é que você entrou na podologia. Mas não é primeiro as damas? Não tem que começar primeiro com Pode as ser, damas? pronto, gostei, Mário. O Mário hoje tá romântico. Hoje tem. Bom, eu comecei a podologia, eu era manicure já desde os 11 anos. E minha mãe era cortadora de cana. E eu fazia a manicure, a cuticulagem dos cortadores de canas. E aí, depois disso, eu fui para a parte da manicure mais especial, ali com um grau melhor, um tratamento mais adequado. E aí, um dia, eu fui fazer o que eu não sabia, que era tentar desencravar uma unha. E acabei não dando muito certo. Fui buscar a podologia por isso e por amar tratar, né, resolver os casos. Porque na maioria das vezes, as pessoas vêm nos procurar por dor, né? Ninguém vem para um tratamento, eu quero anteceder uma lesão. Eles já vêm com a lesão. E aí eu caí na podologia e me apaixonei e fui fazendo cursos e cursos. Aí fui fazer o bacharel em podologia, que hoje já faz 15 anos que eu atuo como podóloga. E agora eu estou em especialização em feridas e curativos. Maravilha. E a primeira formação sua foi de técnico ou você já foi direto para a graduação? Não, eu fui profissionalizante em podologia com a Sandra Augusto. Ah, tá. Depois da Sandra Augusto, eu fiz mais de 100 e poucos cursos. Achei que não estava bom, caí na faculdade, né, na graduação, que foi quando eu fiz a faculdade. E depois disso, eu comecei a pós-graduação em biomecânica clínica. E hoje eu faço especialização em feridas e curativos. Legal. E quando você era manicure lá dos catadores de cana, né? Os cortadores. Cortadores de cana, pô, não era uma coisa muito embelezamento. Tinha um cuidado até já voltado para proteção, para saúde. Eles usavam, né, as botinas com biqueira de ferro, caneleira. Isso deveria ter muitas disfunção, que hoje eu entendo isso, entendeu? Naquela época, não. Mas eu dava um jeito de limpar as unhas deles. Caramba, eles trabalhavam descalço, chinelo? Não, de bota. De bota. Mas dentro da bota, a bota pressiona, não, ficava muitas horas. Era 3 meião, a minha mãe utilizava 3 meiões, né? A meia normal e mais 2 meião. A caneleira, a bota e mais toda a roupa de proteção que eles tinham que usar para fazer o corte da cana.
Caramba, interessante. Legal, bacana. E você vê que geralmente tem a encravada no meio da história, né? A onicocriptose é um negócio que... E aí, eu acho que assim, a maior dúvida é você realizar um procedimento que você não saiba e não conseguir resolver. E aquele cliente passar por dor porque você ocasionou. Então, hoje, a busca por trazer aí no mercado mais conceitos sobre os curativos e as coberturas e também ao tratamento podológico é isso. Retirar a dor e não ocasionar ela. Interessante. E aí você falou 15 anos atrás, estamos em 2024. 15 anos de podologia. 15 anos no total de podologia, mas a graduação já Tem 5 anos. 5 anos, tá. 2019, vai fazer 5 anos tá. agora. Ela tem mais o tempo de manicure e pedicure, né? Essa prática Eu não tô trabalhar... querendo fazer muita conta não, pra não revelar a idade. A dela pode, não tem problema, tá nova. Não, pelo contrário. O problema é a minha. Não tem problema. Esse ano eu faço 39 anos e me sinto assim, perto... tá jovem ainda. Tô muito jovem. E você tem já um filho, né? Eu tenho uma filha de 23 anos, que ela é advogada. Olha. Trabalha num tabelionato de notas em Curitiba. Legal. E tem um filho de 18 anos, que hoje ele é atleta, assim, dá aula pros jogadores aí minúsculos, até os 5 anos. Legal. Mas tá aí nessa carreira. Eu sabia do filho, do menino, 18 anos que eu vi e tal, mas a menina não sabia. E ele tá uma tendência a fazer podologia, Ele tá na fisioterapia, ele ama podologia. biomecânica. Ele assistiu uma palestra nossa uma vez em São Carlos, num congresso. Tava de passagem, né? E ele e um outro colega acabaram assistindo a palestra. Ele saiu de lá e falou que ele queria fazer biomecânica. Maneiro. E tá estudando fisioterapia? Vai começar agora. Vai começar ano que vem. Muito bom. Na verdade, ele tá naquela transição, né? Porque o futebol, todo mundo quer ser atleta hoje, né? E o potencial ele tem. Ele precisava de um empurrãozinho. Mas aí, se não der certo, ele vai pra área acadêmica mesmo. Legal. E ele tá lá perto de você, lá em Santa Adélia. Ele tá lá. E você, quando começou, já morava em Santa Adélia? Você morou sempre a vida inteira lá? Eu mudei pra lá, eu sou londrinense, nasci em Londrina, no Paraná. Legal. Mas eu mudei pra Santa Adélia quando eu tinha 7 anos. E viveu lá? E vivo lá até hoje. Tô com curiosidade de ir em Santa Adélia. De tanto vocês falarem de Santa Adélia. Mas é um lugar gostoso, rapaz. Eu gosto muito de lá, Legal. E você, Mário? Bom, minha história dá um livro. Imagino. Podologia. Podologia surgiu na minha vida, assim, de uma maneira difícil de entender, porque eu trabalhei na Bolsa de Valores em São Paulo. Eu fui emancipado com 19 anos para ser operador da Bolsa de Valores. E aí eu saí da Bolsa de Valores, em São Paulo cheguei a trabalhar no Baneser, que era uma empresa do Banespa. E quando o Mário Covas assumiu o governo do estado, ele extinguiu o Baneser naquela época. Eu fiquei sem emprego. Meus pais moravam no interior. Falei, quer saber? Vou fazer um teste. Deixei minha casa em São Paulo e fui para lá. Fiquei um mês no interior. Apaixonei, adorei. Chega de loucura de São Paulo. Voltei, comemorei meu aniversário, catei minha mudança e fui embora. E desde então, tô lá. Lá eu trabalhei. Meu pai tinha uma indústria de suco de laranja, acabou falindo, fechou e tal. Trabalhei no comércio, tive padaria, tive mercearia. Tinha nada a ver com podologia, nunca imaginei estudar nada na área da saúde. Foi quando eu cheguei a ter 3 lojas de tinta e uma mercearia. E aí eu falei. Aí aquilo começou, vendi a mercearia, tomei um calote numa outra loja que eu vendi. No final das contas, fiquei com uma loja só e acabei fechando essa loja. E aí eu me vi com 30 e tantos anos de idade, sem profissão. Porque comerciante é um estado, você está comerciante, mas você não tem profissão. Então eu fiz 5 semestres de direito, não me formei, já tinha saído do mercado financeiro há muitos anos, e ali eu me vi, preciso fazer alguma coisa que eu tenha, um curso profissionalizante, eu fui fazer curso de cabeleireiro. E nesse processo surgiu a podologia na minha vida, por indicação de uma pessoa que eu jamais imaginava, não sabia nem o que era podologia. Apesar, o dia que a pessoa falou pra mim, por que você não faz podologia? Eu falei, mas que diabo é podologia? Não tinha a menor ideia. Isso foi em que ano, mais ou menos? Cara, isso foi, eu acho que 2000, aproximadamente 2000. E aí eu entrei
na internet, aquela internet de escada ainda, e pus na busca podologia. O que apareceu? Senac Tiradentes, em São Paulo, que acho que era o único lugar que tinha o curso já pronto, e Metalúrgica Freitas. Foram as duas coisas que apareceram na podologia. Meu primeiro contato, as primeiras informações que eu tive foram poucas e essas informações. E aí eu comecei a ir atrás desse curso. Só tinha em São Paulo, de repente abriu uma oportunidade em Franca. Cheguei aí a Franca na aula inaugural, não formou turma. Deixei meus dados para eles me ligarem quando tivesse turma. A turma começou, não me avisaram, fiquei sabendo depois. E um belo dia encontrei com um cara que era subgerente do Senac. E a gente, num bate-papo, ele virou para mim e falou assim, nós vamos começar o curso de podologia aqui em Barretos. Eu falei, o quê? Eu falei, cara, faz 2 anos que eu tô atrás desse curso. Pois é, eu fui o primeiro aluno matriculado na primeira turma de podologia do Senac Barretos. E aí começou, cara. Aí comecei a me apaixonar pela podologia, pela área da saúde, pelo fascinante mundo do corpo humano, porque é fantástico. Quando você começa a imaginar como funcionam todas as estruturas do corpo humano, aquilo vai transformando a gente. E, cara, eu preciso aprender sobre isso. Eu preciso entender um pouco mais sobre esse assunto. E fui, cara, me formei na primeira turma. Eu fui o primeiro aluno a montar a clínica da minha turma. A gente concluiu o curso em janeiro, dia 27 de novembro, eu estava com a minha clínica montada, simples ainda, uma cadeira de dentista adaptada, que eu mandei adaptar, a perneira da cadeira ela é abaixada, eu mandei cortar aqui, inverti, pus 2 traves, fiz ela reta. A cadeira de podologia, a gente trabalha abaixo do paciente, a de dentista trabalha acima, então ela sobe pouco. Fiz adaptação para ela ficar mais alta. Me virei. E comecei. Em dia 27 de novembro de 2005. Foi quando eu estava formado, já assim, praticamente formado, faltavam poucos meses. E foi quando eu inaugurei a clínica de fato. E ali já comecei a mexer numa coisinha ali, um amigo, as cobaias da vida, né, que a gente acaba utilizando no começo. E fui, cara, fui me apaixonando. Eu trabalhava no Hospital de Câncer lá de Barretos, né, que hoje chama Hospital do Amor. Então, lá na clínica eu trabalhava das 5 da tarde em diante e de sábado. O resto do dia a clínica estava ocupada. Como podólogo? Como podólogo, na clínica. Podólogo. No hospital, não. No hospital eu era do departamento de marketing, fazia toda a divulgação e venda do CD Direito de Viver lá do hospital. Tá. Então, viajava muito, ia para leilões, entendi. Uma série de coisas dentro do hospital. O trabalho de cabeleireiro, você chegou a concluir o curso? Abandonei. Você sabe que o Vinícius esteve aqui há pouco tempo? Sim, eu sei, ele é barbeiro. E ele até hoje ainda é barbeiro. Ele é barbeiro. O bom é que, assim, eu tenho tremor essencial, né? Então os cortes iam ficar bem... Mas, enfim, aí eu fui, né, nessa área da podologia e eu saí do hospital de câncer, né? Acabei saindo do hospital, chegou um certo momento que eu tive que tomar uma decisão, porque a agenda estava ficando cheia e assim, o hospital também, eu tinha muitos compromissos no hospital, então estava começando a conflitar. Reuniões que a gente tinha após o horário de trabalho e eu com a agenda cheia já na clínica. Então, chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão. E tomei a melhor decisão da minha vida, que foi seguir a minha carreira de podologia. Porque o que aconteceu? Depois disso, eu estava num congresso em São Paulo, um congresso, inclusive, lá na Anhembi Morumbi, na faculdade que eu me formei, que quem estivesse participando do congresso ganhava a taxa de inscrição do vestibular. Era pouquinho, mas de graça até injeção na testa. Fui lá, eu e a Bel, que trabalhava comigo, fizemos inscrição. Chegou no dia do vestibular, falei, cara, não vou em São Paulo só para fazer esse vestibular, deixa quieto. Não vou. Fui. Fiz o vestibular, passamos, vou fazer a inscrição. Não vou. Fui. Fiz a inscrição. E eu imaginava o seguinte, como que eu vou conseguir pagar a faculdade, ficar 2 dias em São Paulo, transporte de Barretos a São Paulo, 425 quilômetros. Como eu falo que Deus provê tudo, né? Quando a gente coloca uma coisa na cabeça da gente, a gente tem que permitir que o universo conspire a favor. Um grupo de amigos começaram a trabalhar em São Paulo. Eles moravam em Barretos e iam para São Paulo todo domingo à noite. Eu pegava carona com os caras. Cara, que legal. O apartamento dos caras era um duplex.
Os quartos eram em cima, embaixo sala, comprei um colchão inflável, eu dormia no colchão inflável. Durante 2 anos eu dormia no colchão inflável, toda semana em São Paulo, só que eu não pagava hotel, não gastava com hotel. E aí eu consegui também, com a companhia de ônibus que fazia Barreto-São Paulo, um desconto para estudante. Então, na volta, na terça-feira, eu voltava com uma passagem pela metade do preço. Foi muito difícil, não foi fácil. Eu era casado, tinha 2 filhos, 2 dias sem trabalhar, gastando. Foi uma luta. Mas... Aí foi quando eu comecei a vender instrumental de podologia. Isso que aí o Deva vai entrar na história aí, que vocês vão saber, né? O Deva tinha uma distribuidora de produtos de odonto, só que eles tinham lá alguns produtos de podologia junto. E eu comecei a vender alicate, vender as coisas para me ajudar a me formar. Que o último semestre da faculdade eu fiz um empréstimo pessoal para conseguir me formar e vendi instrumental para conseguir me formar. Porque vai arrochando, né? Vai arrochando. Finalzinho vai arrochando. E aí, no final, tinha mais um detalhe. Como a gente tinha muito trabalho, tinha TCC, tinha um monte de coisa, eu ia para São Paulo muitas vezes no sábado, que a gente fazia grupos de estudo no domingo, passava o domingo inteiro estudando para poder fazer as provas, apresentar os trabalhos, apresentar TCC, pesquisa, etc e tal. Hoje em dia tá tudo muito mais fácil, né? Você faz uma reunião, uma chamada de vídeo, tá todo mundo ali... E a gente faz os trabalhos, faríamos, né? Se fosse no dia de hoje, com todo mundo presente ali, sem problema nenhum. Antigamente não, cara. Antigamente você tinha que sentar. Eu lembro de dias onde nós tínhamos... Porque assim, semana de prova numa faculdade convencional de segunda a sexta, você tem provas todos os dias. Semana de prova numa faculdade onde o curso é só segunda e terça, você tem 2 dias de prova o dia inteiro. Então a gente chegava a ter 5 provas numa semana. 2 num dia, 3 no outro, aquela loucura. O que a gente fazia? Se reunia na casa de uma colega chamada Inês, lá em São Paulo. Sentávamos todos à mesa, cada um ia, uma hora, aquela matéria que um dominava, ele ia dando mais aulas. O João, eu, a Marilena, e a gente ia trocando. Uma hora um falava, outra hora o outro falava. Nós fazíamos vaquinha para comprar a comida. Eu ia para as panelas, de pé, fazendo comida, o fogão ali, eu fazendo comida... com o fogão ali, e a turma sentada, eu dando pitaco nos comentários e fazendo a comida, terminava, todo mundo almoçava, descansava meia horinha, sentava de novo e até 7 horas da noite. Então as pessoas veem a gente formado hoje e acham que é simples. E tendo resultado. Que é fácil. Mas não sabem da história, daquilo que a gente passou, das dificuldades que a gente passou. Os meus professores comentavam que os alunos que eram de fora chegavam no horário na faculdade, e os alunos que eram de São Paulo chegavam atrasados. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que tem que servir de incentivo para as pessoas que querem evoluir. Sim. Que não é fácil. O caminho não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. A podologia em si, ela é muito cara, né? Sim. Porque ela abrange muitas áreas. E o aluno, ele tem que estudar várias áreas. Se ele não... porque assim, eu lembro, olha, interessante isso que ela falou. Eu lembro quando eu cheguei no Senac, a primeira vez, o meu professor falou assim, podólogo só trata do maléolo para baixo. Foi isso que eu escutei no curso técnico. E aí você embute aquilo na cabeça e fica limitado naquilo. Quando eu cheguei na graduação, meu professor virou e falou assim, um pé não chega sozinho ao seu consultório. Você tem que entender todo o corpo humano para compreender o que está acontecendo com aquele pé. Aí a cabeça da gente faz assim, ó, pá, abre. E aí você começa a entender um monte de coisa. Eu falo isso sempre para as minhas alunas, sempre. Entenda o corpo humano de forma holística. Trate seu paciente como um todo. O pé não chega sozinho. Então você precisa compreender o que está acontecendo. E aí, estudando biomecânica, aí que eu tive mais certeza ainda do que eu tô falando. Porque hoje eu te provo que um botox mal feito consegue dar alteração do nível da pelve que acaba, de alguma maneira, encravando uma unha ou formando um eloma, um calo. Entendeu? Por quê? Por causa dos desarranjos no sistema vestibular. Então, porra, cara, eu preciso não só entender do corpo humano, como entender da vida pregressa desse cidadão. Uma boa anamnese, né? Uma boa conversa para você compreender o que está acontecendo com esse indivíduo. É nesse caminho que a gente segue hoje. Muito bom. Tá, aí você começou a vender
em parceria com o Devo. Na verdade, eu ia lá, pegava em consignação, vendia e pagava. Pegava em consignação, vendia e pagava. Eu me virava. Só que, pô, cara, pensa, pesado pra caramba aqueles instrumentais. Eu comprei uma mochila, tenho até hoje, aquela preta da Samsonite. Aqui, ela era rodinha, e aí você abre o zíper e põe ela nas costas. Então, em determinados momentos em São Paulo, que eu precisava correr para pegar o metrô, o ônibus, para chegar na rodoviária, jogava ela nas costas. Quando eu podia, eu punha, transformava ela em rodinha, que aquilo era pesado pra caramba, cheio de alicate, cheio de instrumental. Eu se pegava o ônibus das 18 horas em São Paulo, chegava 1h da manhã, quarta-feira já, em Barretos. 8 horas da manhã eu estava atendendo. E aí trabalhava quarta, quinta, sexta, sábado e domingo eu ia estudar. Eu lembro naquela época era MSN ainda, não tinha WhatsApp. A gente abria, eu tinha um netbook pequenininho assim, eu abria o netbook para começar a fazer os trabalhos, só via as bandeirinhas subindo. Thaís Rezende entrou, Maria Helena entrou, Marli entrou, a Elisângela Parrella entrou. Por quê? Porque a gente estudava todo mundo no mesmo horário. Legal. Porque todo mundo tinha a mesma rotina de vida, tinha que trabalhar de quarta a sábado para ter o domingo para estudar, para na segunda-feira a gente poder ir lá fazer as provas. Legal. Você entendeu? É muita dedicação, é muito trabalho. E, enfim, aí vendi os instrumentais, me formei. Eu fui a última turma de tecnólogo. No ano seguinte apareceu o bacharelado. E aí eu fui fazer a complementação. Eu não dei conta. Porque eu já estava numa outra rotina, num outro ritmo de vida. E aí eu não dei conta de voltar para aquele ritmo. Foi quando eu conheci Israel. O Israel estava naquela turma, e aí eu me aproximei de Israel. Israel falava muito de biomecânica, aquilo foi assunto, foi me interessando. Já tinha uma noção da faculdade, do que eu tinha aprendido na faculdade, só que faculdade só ensinava bricô, né? Que é um método onde a gente usa elementos de 3 milímetros, não trabalha arcos mediais, laterais e tal. E aí eu escutei o Israel falar uma série de coisas de arcos, de não sei o quê. Falei, cara, eu preciso estudar isso aí. Passado um tempo... eu fui num outro congresso em São Paulo, uma colega que formou comigo, da mesma turma, com um baropodômetro, uma termoprensa, uma lixadeira, um monte de material para confeccionar palmilha, falou, Mário, eu preciso vender isso aqui, eu não volto com isso pro Sul. Vou vender isso aqui a qualquer preço. O baro, na época, custava 15 mil reais, ela estava pedindo 13 mil em tudo aquilo ali, tinha material para fazer mais de 50 pares de palmilha. O maluco foi lá e comprou. Dei 3 mil de entrada pra ela e dei 10 cheques de 1.000. E levei esses trem embora pra Barretos. Você nem sabia o que era direito ainda. Não, eu sabia porque eu tinha tido aula na faculdade, né? A gente trabalhou isso, mas eu costumo dizer sempre o seguinte para as minhas alunas. Aquilo que você aprende e não põe em prática, você esquece. Então, aprendeu, já começa a pôr em prática na semana seguinte, porque você vai esquecer. Aqueles macetes, uma dica ou outra que o professor deu, se você passou um mês, já era. Deleta. Não vai, então tem que praticar. E aí, meio que eu tive que recomeçar, sabe? Porque isso aí foi coisa de 1 ano, 2 anos depois que eu já estava formado. E aí, eu comecei tudo de novo. Até que um dia eu fiz uma palmilha para um cara... que me fez acreditar de fato que a coisa funciona. Ele estava com uma canelite, né? E eu tinha dado uma entrevista na TV lá, há pouco tempo atrás, e o fisioterapeuta falou para ele, ó, você vai precisar de uma palmilha. Diz que na hora ele lembrou de mim, me procurou, eu conheço o Franco desde garoto. A mãe dele era vizinha da minha padaria, quando eu tinha comércio lá. E aí o Franco veio, fiz a avaliação do Franco, ele é fonoaudiólogo, ele é professor de canto, fiz a palmilha dele, e esse cara colocou a palmilha no pé, ele andava na minha sala e fazia assim com a cabeça. Ia, voltava e fazia assim com a cabeça. Falei, não gostou, né? Aí ele virou e falou assim, o que você fez? Eu falei, por quê? Ele falou, faz 90 dias que eu tô com dor, e a dor sumiu. Ele é baixinho e bem barrigudo, ele é tenor. Falei, cara, eu não acredito num negócio desse, né? Já pensei comigo, né? Eu sabia o que eu tinha feito, mas eu não entendia todo o processo, tá? E aí eu falei, eu tenho que estudar isso, cara. Vou ter que me aprofundar, não tem jeito. E foi quando eu comecei a pesquisar mais e mais outros métodos. Aí eu fui fazer um curso com o Alberto Malaquias. Aí fiz um curso com o Alberto Malaquias que me abriu a mente muito. Por quê? Porque o Alberto trabalhava com umas peças da Ortop que já trabalhavam arcos mediais. Olha como a coisa vai indo.
Tá. Passado um tempo, eu conheci o pessoal da Natofit, o Alexandre da Natofit. E aí, conversando com o Alexandre, ó, eu conheço a técnica assim e tal. Ele pegou e falou assim, ó, você tem que fazer um curso comigo. Só que ele não ensina avaliação, ele ensina montagem. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, quando eu fui fazer esse curso de montagem com ele. Por quê? Alguns métodos que a gente aprendeu com o Alberto, alguns não se utilizavam mais e outros tinham outras maneiras de fazer que eram... não sei como é que eu posso dizer, mas era mais bem definida, né? E eu fiz esse curso com esse cara. Cara, a qualidade da minha palmilha melhorou uns 300%. E aí o meu material... E aí quanto melhor você tem a montagem, melhor você tem os resultados. E aquilo também foi crescendo. Aí eu fui fazer uma especialização em biomecânica. Até o Carlos aqui do Rio de Janeiro comentou num grupo sobre essa pós de biomecânica e eu chamei ele no privado, ele falou, Mário, eu não vou conseguir nessa turma, mas o Marcelo Fiuza lá de São Paulo vai. Eu e o Marcelo fomos os primeiros podólogos matriculados na turma de biomecânica do professor Fábio, lá da Unip, em São Paulo. E os caras não sabiam o que a gente faz. Lá só tinha fisioterapeuta, educador físico, tinha uma nutricionista, um médico e um cara de TI. A enfermeira também tinha. E os caras não sabiam o que a podologia fazia. Hoje, na segunda turma, o Fábio mudou o nome da pós por causa da segunda turma, por causa do pessoal que entrou. Aí eu mandei pro Alberto, pro Adão, pra Laine, quem mais que entrou na segunda turma? O Zé Alves foi daquela turma ou não? O Zé entrou depois, né? O Zé, a Janaína, o Marcelo, entrou tudo depois. Todo mundo foi fazer pós com o cara. Por quê? Porque a coisa é tão mais do que a gente precisa. A graduação é muito boa, ela te dá uma base bem interessante. Mas se você não fizer uma especialização, você não vai conseguir evoluir de fato, entendeu? E aí foi, cara, e aí aquilo foi abrindo minha mente. Hoje eu tenho um método só meu. Hoje a podologia que eu ensino, né, a avaliação postural que eu ensino, é um conjunto eu fiz uma mentoria com Israel, né? Nós marcamos um dia, fomos lá em São José dos Campos, fiz uma mentoria com Israel. E tudo isso você capta um pouquinho de um aqui, um pouquinho do outro lá, um pouquinho do outro aqui, um pouquinho do outro, e cria seu próprio método. Então hoje o método que eu ensino é o método Mário Seabra. Né? Legal. Por quê? Porque é uma junção de técnicas que eu aprendi com o Armando, com o Israel, com o Alberto, com o Alexandre da Natofit, com os meus estudos particulares, com a minha vivência, o meu cotidiano, com o Fábio na minha pós-graduação. Então hoje o que eu ensino ninguém ensina. Não adianta. Pode ensinar melhor, pode ensinar de outro jeito. O que eu ensino, ninguém ensina. E aí eu vim no curso do Kirby aqui e vi que eu estou no caminho certo, porque o que eu ensino é isso. Eu vejo o curso do Antônio, eu vejo que eu estou no caminho certo. Entendeu? As metodologias, os métodos, eles se entrelaçam. Eles vão chegar no mesmo resultado. É isso. Se eles estão do outro lado do oceano e estão fazendo coisas que eu estou fazendo aqui, e os resultados são incontestáveis... Cara, eu tô no caminho certo. Maravilha. Entendeu? Então, isso que deixa a gente mais tranquilo. Esse é o Mário. Se deixar, esse tempo não vai dar, porque eu falo pra cacete. O Mário é isso. O Mário é uma história de vida que... uma coisa que eu esqueci de falar, né? Depois que eu me formei, que eu fiz a pós, eu tenho uma pós em docência no ensino superior que eu tive que fazer para poder ser professor na faculdade... eu recebi um convite para dar aula na Unirp em São José do Rio Preto, e isso foi bom, porque me tirou da zona de conforto. Porque para a gente ser professor, você tem que se preparar, você sabe disso melhor do que eu. Para você ser professor, você tem que se preparar. E é uma responsabilidade muito grande. E nos dias de hoje é mais complicado porque o Google tá ali. Se você falar uma besteira, o aluno tá ali com o Google na mão te contestando. Entendeu? Então você tem que estar preparado para você... E eu saí da zona de conforto. E eu tive que estudar, preparar a aula. Passei muitos domingos preparando a aula, porque segunda e terça eu tinha que dar aula para a turma. Né? E mais uma coisa que eu sempre falei para elas, não aprendam só com um professor. Aprendam com vários professores para você criar o seu próprio método, como aconteceu comigo. Então hoje eu tenho tranquilidade de ensinar o que eu ensino,
Por quê? Porque eu aprendi várias... O que você tem de bom, eu peguei. O que o outro tem de bom, eu peguei. O que o outro tem de bom, eu peguei. Aquilo que me serve, eu uso. O que não serve, eu deixo. E aí você junta aquilo tudo e cria seu próprio método. Legal, bem isso. A minha história de vida dentro da podologia é essa. E hoje eu falo pra você, eu já fiz mais de 1000 avaliações, já fiz mais de 1000 pares de palmilha, já formei não sei quantos alunos, mas dentro da graduação foram uns 50 alunos, mais ou menos, 50 e poucos alunos na graduação. Aí, infelizmente, o curso acabou, a pandemia atrapalhou muito a formação de novas turmas, acabou. Formei alunos no Senac e tenho os meus cursos, onde a gente vai formando esse pessoal aí, graças a Deus a turma está indo embora. E a graduação que acabou foi lá de... Da Unirp, em São José do Rio Preto, presencial, bacharel. Entendi. Eles falam que estão com um projeto aí para iniciar o EAD, mas, assim, particularmente eu acho que nada é igual ao presencial. Claro que a gente sabe que hoje o EAD é uma tendência que não tem mais volta, mas o aluno tem que ser muito disciplinado. Se o aluno não for disciplinado, ele não vai ter um bom resultado, ele vai ter um papel para pôr na parede e falar que ele é graduado, só isso. Se de fato ele quiser aprender, ele precisa estudar, ter disciplina para estudar. E também tem que ter uma vivência prática, né? Porque aí tem que ser pelo menos um híbrido, né? Sim, o híbrido é interessante. Porque falta um pouco, né? Na graduação, a prática, sim, né? Nos EADs aí, 100% EAD, não tem jeito, não tem jeito. Porque, cara... Com um tutor ali, presencial, já é difícil você aprender, você sozinho. Aí eu falo porque eu fiz a minha pós-graduação de docência no ensino superior, é 100% EAD. Vou te falar uma coisa, serve para ter o diploma só. Honestamente. Agora, a minha pós-graduação de biomecânica foi híbrida. 60% online e 40% presencial. E os 60% online eram aulas ao vivo. As aulas ficam gravadas, mas eram aulas ao vivo. Então eu passava o meu sábado e meu domingo, o último final de semana do mês, o sábado e domingo, das 8 da manhã às 5h30, 6 horas da tarde, das 8 da manhã até as 2, 3 horas da tarde, que a gente não fazia hora de almoço, para acabar mais cedo um pouco no domingo. Então esticava no sábado e dava uma esticada no domingo também, para poder acabar um pouco mais cedo. Então, cara, não é fácil. E os cursos, e os dias que eram presenciais, eu pegava um ônibus à noite, sexta-feira em São Paulo, em Barretos, amanhecia em São Paulo, ia para a Unip e ali fazia aula o dia inteiro, sábado, domingo vinha embora. Não é fácil, gente. Não é fácil, mas se não for assim, vocês não vão conseguir chegar em lugar nenhum. Não adianta, né? Se não for assim, não é, né? E tá, em que momento, então, dessas duas histórias elas se cruzam? Agora eu quero saber. Ai, meu Deus do céu. Eu sabia que ele ia perguntar isso. Vai, conta. Pode começar, porque eu comecei brigando com ele. Bom. Assim que é bom. Quando eu falei, né, que eu comecei a mexer com instrumental, né, no final da faculdade, eu acabei fazendo amizade com o Devanir. E depois eu parei com o instrumental, não vendi mais instrumental, fiquei tocando a minha vida dentro do consultório. E um dia o Devanir me procurou. Falou, escuta, vamos retomar aquele projeto lá? Ele tinha parado com os produtos de odonto. Vamos retomar aquele projeto? Falei, vamos. Aí eu, o Devanir e o Anderson, que é genro dele, vamos. Juntamos 3... Fizemos um levantamento do que a gente precisava e começamos a desenvolver instrumentais. A gente não tinha a usinagem, mas a gente terceirizava a produção. Só que os modelos eram nossos, eram exclusivos nossos. Alicates com encaixe americano, umas coisas bem interessantes. Só que, sabe, todo começo, né? A gente tem lá os protótipos, depois tem as peças. E algumas peças não ficam 100% e tudo mais. Primeiro congresso que eu não participei junto com eles... Eles foram vender para essa cidadã, venderam acho que 10 alicates do modelo, 10 alicates de outro modelo, só que os dois não eram podólogos, não sabiam a menor ideia para que servia aquele instrumental. Ela viu que era um alicate que tinha um formato do alicate de Eponíquel, porém ele era um alicate mais robusto, não era um alicate de fazer cutilagem. Essa mulher chegou na Santa Adélia com os alicates dela lá, foi fazer um procedimento lá e... disse que o alicate era cego. Mandou um cara molar. Só que o aço que a gente usa é um aço cirúrgico, um aço 420. É um aço extremamente resistente. Não é qualquer amolador que consegue afiar um instrumental desse.
cara acabou com os alicates. E ela tinha gasto uns R$1.000 e poucos à vista, pagou em dinheiro. Tá, eu não tô sabendo dessa história. Passado um tempo, nós estávamos num congresso em Ribeirão Preto, empresa nova, fazia uns 3, 4 meses que a empresa estava lá, a gente precisando de dinheiro, né, porque a empresa está começando. Horário de intervalo, a mesa lotada de instrumental, a mulherzada tudo com um monte de alicate na mão, e eu, o Deva e o Anderson atendendo, fazendo o cadastro, e já preenchendo, tirando pedido e tal, não sei o quê. Essa aqui me entra no meio de todo mundo, pôs o braço assim lá dentro e falou assim, esses alicates aí não prestam. Sinceridade. Que eu olhei assim, de repente essas mulheres começaram a colocar os alicates no balcão. Falaram, eu volto daqui a pouco, eu volto daqui a pouco, eu volto daqui a pouco. Eu olhei pro meu sócio e falei assim, eu não... Prejuízo, hein? Eu não vou falar o palavrão que eu falei, mas eu falei pro meu sócio, quem que é essa... Aí os caras, eu sou impossível, né? Já fui pra cima, os caras, calma. Cara, quem que é essa maluca, velho? Quem que é essa doida? Aí eles, não, é que aconteceu um problema com o alicate. Falei, mas peraí, mas não é assim que resolve. Aí passou, deu uma acalmada, eu acalmei. Ela passou, falei, vem aqui. Chegou e falou, você viu o que você fez? Falei, não vi. Falei, pô, meu... Cara, mas é que os alicates não prestam. Falei, não é que o alicate não presta. E continuei, né? Eles não sabem, você comprou um produto para usar para uma função que ela não faz. E eles não são podólogos, eles não sabem dizer isso. Esse alicate é assim, assado, tal. Ah, você me desculpa e tal, não sei o que. Aí depois ela quis corrigir, e aí ela passava e falava assim, o nuclear é maravilhoso, viu? Mas aí já tinha... Não, aí já tinha tornado caldo, né? Olha, esse nuclear é maravilhoso. Aí ela começou a gravar vídeo, foto na internet, postar com o nosso nuclear, que o nosso é todo colorido. Ah, mas o nuclear é maravilhoso, entendeu? Alumínio é mais leve, sextavado. Eles faziam na cor azul, amarelo. Aí ela quis, né, limpar a barra. Tá, mas passou. Depois disso, encontrei com ela outras vezes, em outros congressos e tal, mas não tinha nada a ver, né? Ela casada, eu casado, não tinha nada, absolutamente nada a ver. Nem imaginava que um dia na vida a gente ia estar junto. Mesmo porque, né, eu bem mais velho que ela, então, né. Aí passou. Um dia ela montou uma sala nova, um consultório novo na clínica, na cidade dela e postou no Facebook. Em Santa Acho que nem Adélia. tinha Instagram. Tinha já, né? Mas a gente quase não usava, era Facebook mesmo. E aí a graduação estava começando lá na Unirp, Eu primeira fechei turma. uma sala há 2 anos e fui fazendo ela aos poucos. Depois de 2 anos, eu inaugurei a sala. Coisa mais linda do mundo. Gaveta de toque para não ter contaminação, sabe? Tudo espelho. Melhor que você pensar. Sanca, sabe? Aquela coisa assim, chique, linda. Aí eu coloquei assim, né? Sala linda, profissional excelente, mas não tem uma graduação. Foi catucar onça com a vara curta. A turma já tinha começado lá, a gente começou a turma com muito sacrifício, não queria juntar a turma, o pessoal não acreditava muito na graduação. Acho que a gente começou com 18 alunos, depois a gente foi para 21, depois foi entrando. Eu sei que nós terminamos a turma com 31 alunos. Foi muito bom no final, mas no começo a gente estava assustado, achando que o curso não ia vingar. Porque já tinham feito outras tentativas de formar a turma e não tinha dado certo. Aí um belo dia eu tô lá dando aula, quem me entra na sala de aula? Aí entrou, bom dia. Eu olhei, sentou ali e ficou. Tudo bem. A graduação são 3 anos de graduação, a faculdade foi. Comecei a atender na clínica dela. Ele tentava abaixar minha nota, mas ele não conseguia. Eu era uma das melhores alunas. Mentira. Ela era super dedicada, mas a gente acaba criando uma afinidade por aquelas alunas que elas espetam a gente, você quer espetar também. Então tem lá meia dúzia de alunas que aquelas você vê que vai vingar. Né? Você sabe disso, é professor, você tem suas turmas. É claro que a gente gostaria que todas, né, seguissem um caminho legal. Mas nem todas. Algumas não têm potencial, outras são mais sossegadas, outras só querem um diploma para pôr na parede. Agora, as que querem aprender de fato, essas aí você vai formando parcerias. E eu comecei a atender na clínica de uma, atender na clínica da outra. Por quê? Qual que hoje é uma metodologia que eu uso, que eu até aconselho muitos dos meus alunos e aconselho pessoas que querem trabalhar com biomecânica e avaliação postural? Nem todo mundo quer trabalhar com isso. Então, faça parceria com essas pessoas
que eu faço hoje? Eu tenho ex-alunas que têm as suas clínicas, que já têm uma noção sobre avaliação postural, mas ela não quer confeccionar palmito. O que ela faz? Ela faz a captação desse paciente e eu passo o dia atendendo na clínica dela. Então, eu fiz com uma aluna da nossa turma, cheguei na sala de aula e comentei, ela pegou e juntou uma turma, eu fui fazer atendimento na clínica. Resumindo, uma vez por mês, eu ia fazer atendimento na clínica dela. Por quê? Porque ela compreendeu o processo como era. Na outra aluna também, fazia algumas avaliações na outra turma, na outra aluna da turma. E você compreende porque você vê resultado, né, Jonas? Tinha muitas lesões que a gente não conseguia resolver somente com a limpeza, tratamento de órtese, ortoplastia. E aí necessitava da palmilha para dar essa junção, né? E aí eu falo muito isso para os meus pacientes lá na clínica hoje. Essa junção de técnicas é o resultado que vocês vão ter amanhã. Porque somente com a profilaxia ou o tratamento de órtese, eu não consigo fazer a abertura de uma unha, porque a hora que eu retiro a órtese, às vezes retorna no processo que já estava, né? 2 meses depois, fechou de novo, quer dizer, por quê? Porque está relacionado com a pressão, com o ponto de apoio, etc e tal. Mas enfim, eu sei que aí surgiu uma amizade, era uma parceria, surgiu uma amizade, depois ela se separou, eu me separei, a gente acabou... E eu, cara, nunca imaginei que uma mulher dessa ia dar bola pra mim, né? Porque eu sou 17 anos mais velho que ela, e não sei se ela tava carente, não sei se eu aproveitei a oportunidade que ela tava separada. Eu sei que, resumindo, a gente acabou de uma amizade, começou numa briga, virou parceria, virou amizade, depois a gente começou a namorar e tá junto, já tem uns 2 anos e pouco. E me manda eu te amo toda hora. E vão casar em breve, que eu tô sabendo, né? Esse papo aí de casamento. Quem começou com esse papo, na verdade, foi a Ellen Viana. De casamento. Ela já cedeu, ela e o marido dela, o Creitinho, já cedeu a chácara. Já temos lugar pro casamento. Já só falta marcar a data. E não teremos convidados. É tudo padrinho. Todo mundo vai ser padrinho. Inclusive você e a Carol vão ser padrinho. Não temos convidados, só padrinhos. Tem gente que chega na gente e fala assim, nossa, vocês vão casar, né? Nós vamos. Você é padrinho. Legal. E essa história, cara, assim, eu conversei com o Alberto e a Bruna, né? Que são casados, trabalham juntos e tal. Eu e minha esposa, a gente é casado, trabalha junto. Ela foi minha aluna também. Ela foi minha aluna. Legal. Ela foi minha aluna. Ela estudou na mesma turma do Williams. Lembra do Williams? Sim, pô, claro. Ela estudou na turma dele. E aí a gente se conheceu. Aí depois, alguns anos depois, a gente namorou e casou também. Então, assim, eu acho super interessante isso, né? Porque é um grande desafio você... Hoje em dia a vida é tudo muito corrido, né? Como você falou. Tem os benefícios, mas também tem aquela loucura, aquela agitação. E, cara, casamento ali, quando a gente trabalha junto, mal ou bem, você acaba também trazendo mais problemas pra dentro tem como, e tal. Né? Por mais que você queira deixar na clínica, no consultório, não tem como. Não tem como. Mas também tem o outro lado bom também, né? Que você já é sócio na vida. Sim. E, já divide já, né? Cama já divide. Tem dias que eu falo assim, hoje a gente não vai falar de podologia. E consegue? Não. Aí a gente sai pra jantar, de repente entra uma pessoa andando torto. Olha aquilo ali! Já tá pisando torto, olha lá. Ele claudica, ó, tem algumas coisas. Já começou. Aí já cai no assunto novamente. Legal. Não tem jeito, a gente sai pra tomar café, sai... Não, assim, é igual droga isso aí, né? Eu falo que eu sou meio traficante, né? Quem anda comigo começa a viciar. Você vê a Lê Nogueira, toda hora posta alguma coisa. Maricho, dá uma olhada nisso aqui. Ela vê alguém andando torto, ela fala assim, nossa, não tem jeito, vicia mesmo. Sim. Por quê? Quem anda comigo, agora com ela, né? Porque essa aqui tá pior que eu... Vê as pessoas andando na rua, fala assim, nossa, aquele ali, ó, tá vendo? Ele faz uma pronação, ele supina, ele isso, ele aquilo, ele começa a ficar claudica. E assim vai. Ó, tem encurtamento posterior, tá vendo? Ele pisa na ponta do pé. E assim vai. E o papo vai rolando por aí. Já vai fazendo avaliação ali. Não tem jeito, não tem jeito. E o mais engraçado é que eu não usava tênis. E o Israel sempre me zoava nos congressos, porque eu sentava sempre na primeira fileira, né? Eu ia de Scarpa. Aí eu falava assim... Nunca vou usar tênis, que isso aí não combina com nada. Comecei a andar com o Mário, agora já tenho 6 par de tênis. Porque vicia, né? Você quer estar com a palmilha. Ontem à noite ela saiu de tênis. Uma gracinha, bonitinha. Então, pôs vestidinho, pôs tênis. Você tem que ter o tratamento diário
Para quando você querer ir numa festa ou participar de algum evento, você colocar o salto, que a mulher gosta também. Ela não é obrigada a não usar, né? Mas tem que fazer o tratamento prévio. Porque o salto é uma imposição social, né, cara? Sim. Assim a mulher fica bonita, Sim. fica elegante, sem dúvida alguma. Só que se usado por um tempo curto, socialmente, não faz tanto igual mal. Álcool. Pois é. Salto alto é igual álcool. É isso. Só pode usar socialmente. Socialmente, é isso aí, um período curto e acabou. Ela usava todo santo dia, de manhã. Ela começa a atender 7 horas da manhã para as 9, cara. Você imagina? Entendeu? Hoje não, cara. Hoje ela põe tênis, hoje ela põe um calçado mais confortável. Nossa viagem... Qual foi a viagem da volta do Chile? A volta do Chile, cara, essa mulher de salto naquele aeroporto, cara. Teve fascite 2 dias. 2 dias ela teve fascite. Foi dar um curso em São José do Rio Preto, ficou o dia inteiro em pé. No outro dia teve fascite. Falei, consegue compreender que isso não é bom pro teu corpo? Se ele tá respondendo com um processo inflamatório, é um sistema de defesa, ele tá te avisando, olha, isso aqui tá causando um mal. E aí a pessoa começa a mudar. Isso nós temos que falar para nossos pacientes. Então, isso que eu ia te perguntar. Cara. Você, sendo podólogo dela, no dia a dia, ela reclamando naquele momento, você consegue chegar lá e falar assim, tá vendo? É essa a oportunidade. Isso. Agora, e como é que a gente faz isso com um cliente que lembra da dor, mas não associa com o calçado? Mas você pergunta pra ele, você usou o dia inteiro, a hora que você tirou em casa, o que você sentiu? O que mudou na sua semana? Você tirou o sapato, o que você sentiu? Cara, queimava meu pé. Pronto, tá explicado. É o teu corpo respondendo, cara, você me agrediu, eu vou devolver agora. Entendeu? Porque agora vai doer. É mais ou menos nesse sentido. E aí você começa a mostra a imagem. Hoje a internet fornece um monte de material. Mostra como é que fica um pé com um salto. Tem raio-x aí de um pé com salto, pé sem salto. Mostra as estruturas anatômicas do pé, como é que ficam. E não fala que o ser humano não entende o não, tá? Então a gente tem que dar uma volta para contornar. Principalmente o ser humano mulher. Esse aí não entende o não mesmo. Então você tem que dar uma volta e deixar ela tomar a decisão. E não você impor, olha, você não vai mais usar salto. Acabou, amigo. Se você falar isso pra uma mulher, esquece que ela vai pôr o salto na tua frente. Entendeu? Então não é isso. Você tem que deixar ela chegar na conclusão. A gente estava falando aqui antes, né, sobre a calciologia, né? Hoje eu estudo e falo muito sobre calciologia. Como surgiu a calciologia? Não sei se você tem tempo para falar sobre isso. Eu fui convidado em final de 2021, pelo professor Armando para escrever um material para a Universidade de Cruzeiro do Sul, falando sobre calciologia e tecnologia de materiais. Quando ele me falou qual que era o tema, o tanto de material que eu tinha que produzir, falei, tranquilo, 4 unidades, 30 páginas. Beleza, dá para fazer. Cara, não dá para fazer. Não é simples como parece. Você escrever 120 páginas de um material, sendo que no máximo 30% era plágio, e citações longas eram consideradas como plágio, e aí você começa a buscar material no mercado para poder pesquisar e escrever isso aí, não tem. Sabe onde encontrei material? Na Espanha, na França, Portugal, Estados Unidos. No Brasil não tem material sobre calciologia. Agora é que a gente está trazendo esse material para o Brasil. Por quê? Porque eram matérias que estavam na matriz curricular da faculdade, o assunto era abordado de forma muito superficial. Agora, quando você está em sala de aula, para você falar para os alunos é uma coisa. Quando o cara te coloca sentado e fala assim, agora você vai escrever o que você ia falar na sala de aula, com regras de dissertação, com regras de fonte, a coisa muda. Porque não tem embromation. Não tem você colocar uma figura e discutir o assunto de forma aleatória. Você tem que escrever, né, aquilo de uma maneira complexa, com riqueza de detalhes. Como se você estivesse mesmo falando para os alunos. Só que você vai escrever tudo que você está falando. E aí você começa a ver o grau de dificuldade que esse material tem para você colocar isso na mão do aluno. E aí me obrigou a estudar muito. E eu comecei a perceber detalhes que a gente não percebe no nosso dia a dia. Porque o cotidiano do podólogo é tratar o paciente com o pé fora do sapato. O paciente tira o calçado, senta, põe o pezinho bonitinho lá, a gente faz antisepsia e começa a tratar.
onicotomia, ou vai fazer a hidratação se você tem que fazer um desbaste, alguma coisa assim. Acabou. Terminou, o pezinho tá lindo, hidratado, bonitinho. O paciente põe o pé dentro do sapato e vai embora de novo. 30 dias ele volta com as mesmas lesões que ele tinha no outro procedimento. Alguma coisa está errada? Por quê? Porque a gente não observa o que acontece dentro do calçado. E aí você começa a estudar, cara, aí você vai ver terceira lei de Newton, lei de ação e reação, forças reacionárias do solo, o Windlass, mecanismo de Windlass, né? Tudo que acontece, né? Todas as forças de compressão, de distensão, que acontecem dentro do calçado no momento da marcha. Traz isso para um pé diabético. Pega um pé cavo grau 3 diabético com umas forças de tensões dentro do calçado. Se o podólogo entender isso, ele vai conseguir evitar, inclusive é sobre isso que eu vou falar hoje na minha palestra aqui no evento da Sônia aqui no Rio. Se o podólogo conseguir compreender que ele precisa entender um pouco mais sobre esse processo da associação, né, da anatomia do calçado com a anatomia do pé, né, as forças de interação que acontecem dentro do calçado, ele vai resolver a grande maioria dos problemas definitivamente. Ela acompanhou todo esse processo de escrita minha. Por quê? Porque a gente tava junto. Eu passava o final de semana sentado ali com a bunda quadrada de tanto escrever, porque eu tinha prazo para entregar. Ela me ajudando a fazer palmilha. Teve uma semana da gente 26 pares de palmilha para fazer e eu com material para escrever. Ajudei ela a desenhar um pouco lá, ela foi lá pro laboratório montar as palmilhas, fazer as palmilhas e eu escrevendo material. E ela sempre revisando, me ajudando, olhando. Então, o próprio conceito dela mudou, como o meu mudou. Aí você fala, por que hoje a pessoa usa mais tênis? Porque ela já entendeu tudo sobre ação e reação, força de compressão, força de distensão, no momento da marcha. Acabou. Eu quero o quê? Eu não quero judiar do meu pé nesse sentido. E aí você acaba tendo menos onicofose, você acaba tendo menos hiperkeratose, elomas, onicocriptoses recorrentes, onicomicoses recorrentes. Por que o cara usa todos os métodos de tratamento e não funciona? Nem o ácido? Não, pois é. Mas por quê? Chega lá, a onicomicose, tá chegando lá no finalzinho, de repente tem uma onicólise e o fungo retorna. E por que eu não tenho sucesso? Porque eu tenho que associar. Tem mais alguma coisa que está faltando. O que é? É compreender o que está acontecendo dentro do calçado. Que é agir na causa, não no efeito. Né? Exatamente. Que esse é o maior problema de quando a gente não tem resultado. Sim. Porque você vai lá, hiperkeratose. Como é que eu faço para tratar a hiperkeratose? Posso usar laser? Posso usar isso? Posso usar aquilo? Gente, a hiperkeratose vai ser desbastada, lixada e o causador vai continuar. E o mês que vem tá tudo de novo lá. Sabe, Jonas, a Santa Adélia tem a usina Colombo, que é uma indústria da cana que faz o açúcar caravelas, né? A maioria dos nossos pacientes que utilizam a bota de segurança e por algum motivo também tem aí a sudorese, o suor excessivo, o que acontece? A hiperkeratose é muito maior. Então, eu devo tratar, retirar a hiperkeratose ou tenho que tratar a sudorese, tratar ele numa avaliação para tentar diagnosticar se ele tem alguma alteração, para depois tratar a hiperkeratose. Reduzir força de cisalhamento, né? Então, eu tenho que começar de lá de trás, né? Desenvolvendo o tratamento para chegar no uso da bota. Tem que fazer, tem que estudar, né? Tem que entender, tem que ir na base, lá na causa. Isso é muito interessante. E isso que a biomecânica proporciona. Quando você estuda biomecânica, você vai agir realmente lá. E a calciologia é uma ferramenta... É um braço da biomecânica, né? Porque ela está relacionada, né? Eu preciso entender de biomecânica para poder compreender o que está acontecendo da calciologia, né? Sim. Eu vou entender... o detalhe. Hoje em dia tem vários modelos de calçados no mercado. Nem todos os modelos servem para todos os tipos de pés. E aí eu também preciso entender que se o meu paciente tem uma pisada hiperpronada, se ele tem hipermobilidade articular, aqueles calçados macios demais não servem. Meia, né? Tênis meia, né? Eles não servem para esse tipo de paciente. Por quê? Porque como ele tem uma pronação excessiva, aquela região da gáspia que vai nessa região medial do calçado, não dá sustentação para manter esse tornozelo estável. E ele vai estourar o joelho. Ele vai principalmente para o paciente diabético.
E aí eu tenho casos em que um tornozelo cede mais que o outro, talvez por causa da vida pregressa, que já tem histórico de torção, etc e tal. O tornozelo cede mais que o outro, um cedeu mais que o outro, o quadril desalinhou, um lado já vai ficar mais baixo aí, que o outro. Dor na coluna. Começa pescoço, a claudicar. cabeça. Começa a claudicar. E aí ele vai estourar joelho. Entendeu? Cara, Como é a que é o gente negócio? podia marcar um dia pra você vir só pra gente falar de posturologia. Cara, vai ser um prazer. Né? Porque é um Amo. universo. Né? Amo. Eu gosto muito amo, também, eu amo, curto amo. demais essa... Hoje em dia, o podólogo antenado, o cara que tá afim mesmo de ver o mundo de uma forma diferente dentro da podologia, ele precisa gostar de posturologia, ele precisa gostar de biomecânica, ele tem que entender os processos, porque se ele não tiver isso de fato, cara, esquece, não adianta. Eu venho sim, Jonas, com o maior prazer do mundo, venho, agora que eu descobri o caminho de Arraial do Cabo, meu amigo Vinícius me apresentou aquele lugar paradisíaco, maravilhoso, eu venho com um prazer imenso, aí a gente já vem, passeia, fica uns dias aqui no Rio, né? Vou ter que vir de carro da próxima vez, porque... quer levar metade das rosas do deserto que tem aqui. Agora me diz uma coisa. Eu queria que você, com a sua experiência também, falasse sobre isso, né? Que eu tenho observado que a gente, quando hoje a grande maioria das pessoas olham a podologia, elas estão vendo... Sabe aquelas piscinas que tem uma parte rasinha para as crianças e a parte funda para os adultos, né? A galera só fica ali na rasinha das crianças. Protocolos. Assim, poucas pessoas conseguiram entender de fato o que é a podologia. E aí eu faço essa conexão, por exemplo, com as áreas de formação. Sim. O curso técnico, ele vai apresentar essa parte aqui rasinha, que é a podoprofilaxia, que é a base. Sim. Cara, a melhor comparação que eu já vi alguém fazer sobre isso é isso que você está falando agora. Só que existe uma piscina muito mais funda, que teoricamente deveria ter sido a graduação no Brasil que deveria ter trazido, mas que por algum motivo se perdeu isso, né? E que foi a proposta inicial da AMB, foi a primeira universidade no Brasil. As outras universidades não acompanharam. Hoje elas entregam menos do que o técnico entrega em relação a conteúdo, em relação à metodologia de ensino, né? E a gente está com a podologia rasa ali. 99% das pessoas na piscina rasa brigando pelo espaço, aquela piscininha ali, enquanto você tem um oceano ali de profundidade. Exatamente. Que a biomecânica proporciona. Mas para eu estar no oceano, eu preciso buscar... Tem que aprender a nadar, né? Aprender a nadar. Mas você tá falando, cara, a melhor comparação que eu já vi até hoje de alguém falar do que a realidade da podologia no nosso Brasil. E assim... É muito interessante pensar desse jeito. Agora, se você parar para pensar, a piscina rasa, tá todo mundo apertado ali, né? Que tem muita gente na piscina rasa. E a piscina funda tem bastante espaço, porque são poucos que se atrevem a chegar nesse segmento, nesse setor. E, cara, pode olhar que todos que estão na piscina funda... estão muito bem dentro do mercado, tanto na parte financeira, que a gente divulga isso, fala isso, né? A gente cutuca as pessoas para a pessoa acordar e falar, porra, cara, para eu melhorar de vida, eu preciso seguir um outro caminho, sair da zona de conforto. A zona de conforto é muito boa, só que ela é só Acho aquilo. Que é na velhice, né? Você depois que aposenta vai morar no interior. Não, tô falando, a zona de conforto é muito boa. Por quê? Porque ela é fácil, você só fica lá. Agora, só que é só aquilo pro resto da vida. Você vai querer mais o quê? Você vai querer só fazer onicotomia? Tudo bem, o mercado já tá aí para isso. Vai ter, é necessário que algumas pessoas fiquem só naquilo ali. Só que você não vai crescer na vida. Você vai viver só daquilo ali. Se você quiser evoluir, vai ter que compreender biomecânica, vai ter que se especializar em diabetes. E não é especializar de fazer um cursinho de um dia, não, cara. É viver isso. A gente fala muito em pôr o podólogo no SUS. Estamos preparados para isso? Temos gente habilitada, capacitada para isso? Não temos, cara. Não temos. Então, ou as pessoas vão ter que acordar para poder seguir um caminho melhor de vida, de conhecimento e tudo mais, ou não sei, cara. Não sei como é que nós vamos viver isso. Mas eu acho que isso... não é só na podologia, mas onde eu vejo melhor, né? Sim. Fala da nossa área, né? Mas, em geral, as pessoas estão mais imediatistas, né? Elas querem, tipo assim, esses dias uma seguidora mandou uma mensagem assim, professor, qual é o seu curso mais barato? Aí eu mandei aquele emojizinho assim, assim que você escolhe o que vai estudar, né? Assim, você precisa ter um norte, você precisa saber, peraí, o que eu quero aprender? O que faz parte, assim, do que eu quero levar de trabalho para frente. Porque hoje, como a
Ares falou, você tem muita possibilidade na podologia. Você pode... muitas áreas. E o que acontece? O Mário fala uma coisa que é certeiro, né? Eu não preciso fazer a avaliação ou entender sobre como montar, confeccionar, mas eu preciso avaliar o paciente. Que a partir da anamnese, da avaliação, eu vou conseguir resolver o problema dele. Ou fazer uma indicativa. A palmilha não vai resolver o problema de todo mundo. Não. A ortoplastia não vai resolver o problema de todo mundo. Mas uma boa avaliação vai. Sabe por quê? Porque aí eu vou indicar pro cara certo. O tiro é certeiro. Sabe? Olha, você precisa de um fisioterapeuta. É esse cara que vai te ajudar, não sou eu. Chegou um caso Você vai precisar de um quiro. É esse cara que vai te... É um educador físico que tem que fortalecer esses membros inferiores. Hoje a gente sabe que tem... a gente sabe que tem estudos que falam que a demência senil tem uma relação direta com quem tem baixa mobilidade de membro inferior. Então eu tenho que encaminhar para o educador físico, cara. Esse cara tem que fortalecer esse cara. Entendeu? Porque daqui a pouco ele não vai conseguir andar mais. Entendeu como é que é o negócio? É bem nesse caminho. Eu preciso compreender o processo da avaliação. Não preciso fazer, mas se eu tiver uma visão clínica, eu falo, pera um pouquinho que tem um cara que faz. Ó, vou te passar para esse cara aqui, ó. Acabou. Como eu tenho muita gente que me indica, e tenho pacientes que chegam às vezes de outra cidade, ó, quem me indicou foi fulano de tal. Aí o cara tem um eloma lá, você faz a avaliação e tal. Você pode fazer a retirada do eloma para mim? Quem vai fazer é ele. Eu só faço avaliação postural. Ah, mas você não é podólogo também? Sou dos meus pacientes. Esse senhor é paciente dele? Ética. Sim. Ética. Porque não é por causa de R$100 que eu vou perder o meu amigo, meu parceiro e desonrar uma indicação de uma pessoa. Sim. Então, a pessoa indica, às vezes, faz o que você tem que fazer. Porque o mercado vai ser nichado. Não tem jeito. Igual aconteceu com o odonto, igual aconteceu com a fisioterapia, igual está acontecendo com a biomedicina. O mercado é nichado. Eu vou ser especialista nisso, ela é especialista em curativo, você é especialista em paciente portador de diabetes, o outro é especialista, a Jaque é especialista em podopediatria, agora estou entrando com podogeriatria. É isso. Porque o mercado vai ser nichado. É uma tendência, laser, o cara só faz laser. É isso, o cara vai ser especialista, igual o odonto igual a fisioterapia igual a enfermagem igual... O cara não é estômago, o cara vai lá, estudou sobre feridas e curativos, ele é especialista. É o nicho dele. Vai ser o melhor naquilo ali. Você vai fazer aquilo, mas você vai ser o melhor. Você vê indicação de tudo. Cara, eu atendo gente que vem de Lins. O cara sai de Lins para passar comigo em Barretos, 300 quilômetros de distância. Paciente de São Paulo, que dia que você vai estar atendendo? Tô indo aí. Mas por que isso? Porque o cara já tentou vários recursos e não viu solução. E alguém um dia falou para ele, vai naquele cara que aquele cara resolve. É assim que vai ser o mercado. O mercado tem que ser separado por segmento. Não tem jeito. E aí o cara tem que especializar nisso. Aí é o sair da rasa da piscina para ir lá mergulhar na piscina mais funda. Tem que estar preparado. Por exemplo, nós recebemos uma paciente que é vó da doutora lá da cidade, doutora da família. E o que aconteceu? Ela queria ir no ortopedista fazer um lixamento num calo mole, no 5º dedo. Entendeu? Aí a médica olhou, é minha parceira, né? Eu mando o paciente pra lá, ela manda pra mim. Falou, não, você precisa falar com a minha avó. Você só vai no ortopedista depois que você falar com a Arislaine. Aí marcamos uma consulta, ela foi, chegou lá, eu falei, não. A senhora tem o desabamento do arco aí do antepé e é diabética, né? E esse calo mole você não vai resolver. Você pode ir lá no médico, fazer a raspagem, mas é o tipo de sapato que a senhora tá usando. A sapatilha de bico fino, que ela chegou lá. Esse é o que eu mais uso, ela falou. E eu não vou fazer palmilha. Falei, tá bom, a senhora pode não fazer palmilha, mas esse calo a senhora não vai resolver assim. Não vai fazer palmilha porque aquele modelo de calçado não serve a palmilha, entendeu? Aí fizemos a medição da pele, totalmente seca, desidratada, né? Falei, a senhora hidrata o pé? Quando dá. Então, aí começa o trabalho do podólogo, orientar. A conscientização, né? Isso, porque ela já falou que ela não vai fazer, entendeu? O sapato, ela vai tentar mudar, porque a hora que ela entender, ela vai começar a mudar. O pé dela é dessa largura, ela usa um sapato assim. Então, ela vai começar a mudar o tipo de sapato. E aí, ela vai conseguir o resultado, porque o meu trabalho com ela era só orientar, que ela não precisa passar por uma cirurgia para estar resolvendo aquele calo mole. Eu costumo comparar como a gente, por exemplo, faz com uma nutricionista. Se eu estou acima do peso, se eu quero emagrecer, eu vou na nutricionista. Ela vai me avaliar, vai me prescrever uma alimentação, uma dieta, né? E eu vou embora com aquele papel.
e com a responsabilidade de fazer o que for orientado, né? Se eu seguir, é bem provável que eu tenha resultado. Agora, se eu não seguir, aquela nutricionista é ruim? Não. Não. Exato, você está falando um negócio que é isso. No mínimo 50% seu, 50% dele. No mínimo. Na maioria das vezes é 60% dele e 40% seu. Por quê? Porque você só tá com o cara uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias. Ele tá com ele o tempo todo. Então é ele que não pode boicotar ele mesmo. Porque se ele não fizer, esquece, amigo. Esquece, milagre só Jesus Cristo. Nós não... E a gente tem que fazer o cliente entender isso, né? Porque isso que é importante, a conscientização. Mas para você conscientizar alguém, você precisa saber. Então, mais uma vez eu repito, se a pessoa não estiver preparada, ela não convence ninguém. O poder do conhecimento está relacionado, o poder do convencimento está relacionado com o conhecimento. Porque eu tenho que ter conhecimento para poder falar, ó, isso provoca isso. E isso provoca... Se eu não souber falar, não souber explicar, esquece. Você não vai convencer ninguém. E vem cá, hoje como é que vocês trabalham, assim, rotina? Você não faz mais podoprofilaxia? Faz? Poxa, de terça a sexta, a agenda entupida. Claro, eu também faço meus atendimentos de avaliação. Na clínica eu trabalho de terça a sexta, tá? Nesse meio tempo eu tenho as avaliações posturais, né, para confecção de palmilha. Tenho o tempo que eu confecciono também, porque hoje eu tenho uma parceria muito forte com a Natofit, então ela produz para mim, só que ela não produz todos os modelos que eu faço e as havaianas eles também não produzem. Então eu faço as havaianas. Agora eu tô começando a parceria com o Vinícius, que esteve aqui esses dias, e tô mandando alguns casos pro Vinícius. Inclusive, hoje eu vou falar um caso do Vinícius, que a gente fez uma sandália terapêutica de uma senhora de 86 anos. E quando ela chegou na clínica, ela chegou que ela não tinha coragem de tirar o pé no chão. Então, ela nem arrastava. Parece que o pé dela estava grudado no chão, ela não conseguia tirar. Fizemos a avaliação, tudo certinho. Mandei, o Vinícius confeccionou. A hora que a mulher foi embora, inacreditável como ela conseguiu. Claro, usando a bengalinha dela, apoiada na filha, dentro dos limites, das limitações. Mas o caminhar da mulher mudou. As informações sensoriais aqui que ela falou que ela ia fazer... Ele ia andar a rua inteira. E dormir com a palmilha, com a havaiana. Saiu de lá e falou assim, minha filha, vou andar a rua inteira. E foi embora, andando, não dá pra acreditar. Quem viu aquela senhora chegando e quem viu essa mulher indo embora, não dá pra acreditar. Então como que você não vai acreditar, não confia num trabalho desse? Não tem jeito. Então, hoje a gente tem muito recurso hoje. Principalmente você que lida com os pés diabéticos, né? Pois é. O paciente diabético, ele não vai usar um sapato fechado o dia todo, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Então, no decorrer do dia, ele vai usar um calçado mais confortável, aberto, um chinelo. Eu prefiro que use um chinelo de correia do que aquele que pegue somente aqui, a parte medial aqui do pé, né? Tipo rider, você fala, né? Aqueles de encaixar, né? Que aquele você não faz a dorsiflexão, né? É mais difícil, não tem o apoio dos dedos também, né? Fica muito solto, né? O ideal é uma sandália com correia, com velcro, para travar o dorso do pé e tal. Mas ainda tem muita resistência com relação a isso. Por causa da questão estética, né? O cara não quer usar um sapato feio, ele quer usar um sapato bonito. Eu penso o seguinte... Eu preciso entender da sandália terapêutica, eu preciso entender dessa sandália com velcro, eu preciso entender da palmilha, de vários modelos de palmilha, porque tem palmilhas que, para amputados, por exemplo, que eu não consigo... A havaiana, por exemplo, a sandália terapêutica, não vai servir para o amputado. Aí eu tenho que usar uma sandália de velcro que ajuda a prender o dorso. Ou usar um calçado, onde eu coloco uma palmilha, ou um calçado especial, que hoje a gente tem aí na Sanatec um acesso muito fácil para a gente conseguir esses modelos de calçado. Ou eu faço uma palmilha com uma base um pouco mais firme, um pouquinho mais rígida, onde eu não vou fazer cisalhamento no momento da marcha, dependendo do grau de amputação. Cara, tem um monte de opção no mercado. Eu preciso conhecer. Sim. Se eu não conhecer, não consigo ter resultado efetivo. Sim, é verdade. A gente vai ter aqui no Rio uma imersão, vai ser biomecânica em Rio. Ó, legal. Tem o Rock in Rio, né? Biomecânica em Rio. O Alberto que está... produzindo, convidou o André da Sanatec, Sim, que é justamente para a gente poder ensinar
as pessoas a fazerem a medição do pé para produzir o calçado para principalmente um paciente que tem esse desarranjo biomecânico e tem o pé diabético. Né? Então a gente precisa levar, porque aqui no Rio, cara, vocês em São Paulo, vocês estão muito à frente em relação a isso, porque vocês têm a Sanatec, por exemplo, vocês têm mais gente lá, você tem mais profissionais que estudaram mais biomecânica, entendeu? Aqui no Rio a gente tem pouquíssimas pessoas trabalhando com isso e recursos e equipamentos. É claro que hoje com a internet e tal, a gente consegue aprender e tal, mas a gente precisa trazer isso mais para cá. Então a gente criou essa ideia, teve essa ideia. Eu tenho algumas alunas aqui do Rio que participam dos meus cursos, que eu tenho o curso Mestre da Calçologia, tenho a mentoria, agora tenho a podogeriatria, né? Eu tenho alguns alunos do Rio de Janeiro que estão indo muito bem. Muito bem. E aí é bom que... Eu ainda falo isso pra eles. Falo, ó, no Rio tem pouca gente. Tem o Carlos. A piscina tá vazia. A piscina tá vazia. Cara, eu vou usar muito essa piscina, cara. Essa história da piscina eu vou usar demais. Já tô avisando aqui no podcast, viu? Que eu vou colar. Já roubei a ideia. E é interessante demais essa comparação, cara. A piscina tá vazia. Você tá do lado errado da piscina. Muda de lado. Isso aí. Então aí você hoje faz mais ou menos o quê? Quantos pares de palmilha por mês? Olha, eu tenho uma média, acho que de uns 30 pares de palmilha por mês. Caramba. 30 pares. Já cheguei a fazer 51, 52. Passávamos o domingo fazendo. Confeccionando, ralando com esse esmaltezinho lindo aí aqui. Vai embora, ó, né? Ficava tudo na lixadeira. Mas isso é só as mulheres parceiras, né? Essa cara, puta, cara, eu não tenho o que falar. Porque senão não vai, não encara. Por conta dessas parcerias, então aí que eu vou explicar, não existe, né? Eu falo o seguinte, Mário, você tem medo de divulgar o que você faz? De jeito nenhum. Ninguém faz o que eu faço. Podem fazer parecido, mas igual ninguém vai fazer. Então, qual que é a dica? Sei fazer palmilha, sei fazer avaliação mesmo. Procure parceiros. Senta com o cara, conversa. Perde não, investe um pouquinho do seu tempo. Senta, fala, ó, eu preciso disso. Vamos marcar um dia? Não vai louco para ganhar dinheiro, não. Ganhar dinheiro é muito bom, mas é uma consequência. Vai pensando em plantar uma semente. Vai lá, faz lá 2, 3 avaliações num dia, mostra resultado, traz resultado. Um vai falando pro outro. Eu falo, cara, a melhor coisa do mundo é quando você atende um da família, que você resolveu o problema dele, aí vem o filho, vem o pai, vem o irmão, vem o tio, vem o avô, começa a vir a família inteira. É sucesso. Sinal que você resolveu de fato o problema daquela pessoa, porque ela já começou a indicar para outras. Na próxima vez que você voltar dali 30, 40 dias, se a primeira vez você atendeu 3, na segunda você está atendendo 5. Na outra você está atendendo 7, na outra você está atendendo 10, nós já fizemos 14 num dia só. Quer fazer uma continha boba? Quanto custa uma palmilha em média? Eu vendo a R$750, eu pago 100 de comissão, sobra 650. Eu gasto 150 já contando com envio. Faz a conta. Você ganhar isso num dia. Quem ganha isso num dia? Entendeu? Então, é um negócio rentável que você resolve o problema das pessoas. Isso que é interessante. Não estou tomando dinheiro de ninguém de forma... Não. Pelo contrário, estou resolvendo os problemas das pessoas, ganhando meu dinheiro de forma honesta e ajudando todo mundo. Quer dizer, meu parceiro ganha porque ele está resolvendo os problemas dos pacientes dele de forma definitiva. Eu ganho porque eu estou fazendo meu trabalho e o paciente ganha porque eu estou resolvendo o problema dele. Estou tirando dores. Pessoas que tinham fascite, cara, põe um calçado de manhã, de tarde não tem mais dor. Mesmo caso do exemplo do Franco lá que eu citei aqui, que foi o cara que... esqueci de contar. 2 anos depois o Franco me procurou. Nós temos um trabalho publicado, meu nome está lá no trabalho dele. Nós fizemos 4 avaliações, claro que no universo de um trabalho científico é muito pouco, mas quem financiou foi ele. Fiz as palmilhas e as avaliações a preço de custo para ele. Fizemos 4 avaliações de 4 alunos dele. Ele mexe com termografia. Olha que interessante isso. Ele mexe com termografia, percebeu que os alunos que não estavam alcançando o tom de voz que ele queria que alcançasse, na termografia mostravam que os pés estavam na cor vermelha, né? Com processos inflamatórios, com aumento da temperatura. Mário, vamos fazer um teste? Vamos. Caraca, fiz 4 pares de palmilhas. Cara. Eu tenho o depoimento de uma delas. Eu preciso achar nas minhas conversas com a Kelly que trabalha comigo é amiga dela. E um dia ela comentou e a mulher fez um depoimento falando...
o quanto a vida dela mudou depois que ela colocou a palmilha. E aí, todos esses alunos, o trabalho está publicado na pós-graduação dele lá, todos os alunos que nós fizemos a palmilha melhoraram o tom de voz e aquela dor, né, aquele processo inflamatório, melhorou. Então, quer dizer, cara, funciona. Tem evidências, né, que a gente precisa investir um pouco mais cientificamente para ter essas provas, né, reais de que a coisa é interessante e funciona. Entendeu? Então, precisamos mais estudos dentro da área. Podólogo está muito preguiçoso. Precisa publicar. Quem está na vida acadêmica, quem está na área acadêmica, aproveita a oportunidade, aproveita que tem um mentor, aproveita que tem alguém ali, né? Você tem graduação sangue lá novo. No IBRAP. Cara, vai publicar, vai para essa área da publicação. O que está faltando no Brasil é publicação. Você fez um comentário muito interessante. A podologia no Brasil começou na contramão. Nós éramos raspadores de calo, calistas pedicuros, para depois virarem um curso de capacitação, depois virou o curso técnico, para vir um tecnólogo, para chegar no bacharel. Portugal fez o contrário. Vai ter a podologia. É graduação. Não tem técnico. É graduação. Montaram. A podologia é mais nova que aqui no Brasil, só que é muito mais evoluída e organizada. Podólogos em Portugal, 800 podólogos. Em Portugal todo. Aqui, a gente não sabe nem o número que tem, porque a gente não sabe se é curso de capacitação, se é um curso efetivamente reconhecido pelo MEC, se é um tecnólogo EAD, se é um tecnólogo híbrido, se é um bacharel híbrido, se é um bacharel presencial. É muita coisa. A gente não criou parâmetros, né? Então, a gente ainda está meio perdido nesse sistema. Para nivelar isso aí, criar os níveis, olha, isso aqui é técnico, esse é graduado, eu acho que ainda vai um tempinho aí. E o que você acha que tem que ser feito? Cara, se você tivesse o dom de resolver. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é criar regras. Para isso, eu preciso que a profissão seja regulamentada. Muita gente não vai ficar satisfeita. Eu tenho certeza que muita gente não vai ficar satisfeita. Porque quem trabalha errado não vai ficar satisfeito. E esse cara que trabalha errado não serve para podologia. Agora é hora de passar a peneira. Agora passou a peneira. Vai ficar quem, de fato, trabalha de forma correta. Só que nós temos que pensar que é uma profissão muito séria. A gente pode matar uma pessoa. Sim. A gente amputa, daqui 4 anos ele tem uma segunda amputação e depois ele morre. Porque eu afeto todo o sistema de circulação, sensorial, hormonal, e eu vou provocar alterações definitivas nessa pessoa e ela vai vir à morte. Então, é sério, cara. A podologia é muito séria. A podologia é a atenção primária da saúde, que nós estamos na linha de frente. Entendeu? O que eu preciso? Primeiro, regulamentar a profissão. Passar uma régua. Bom, daqui para frente, temos todos que começar... cara, mas vai ficar... Cara, o custo subiu, você sobe teu preço. Tudo isso é fácil de embutir. Você consegue diluir isso aí. Mas, nossa, minha despesa vai aumentar por mês R$200. Você atende 20 pacientes, você põe R$10 para cada um. Você atende 200, você põe R$1 para cada um. Pronto, cara, acabou. Sem sofrer. Não tem que sofrer. Só que o cara tá pagando por uma coisa correta. Entendeu? Você tem que ter autoclave, você tem que ter o seu expurgo. Se você vai na clínica dela, se você vê Em Santa Adélia. Em Santa Adélia, 15 mil habitantes. Vai. Você vê o expurgo que ela tem. Eu tenho expurgo na minha clínica também, mas o dela, cara, pelo amor de Deus, você não tem um negócio desse. Mas porque é gente que trabalha na linha certa. Então a vigilância pode chegar lá a hora que ela quiser. Não tem problema, cara. Tá tudo dentro das regras, dentro das normas. Custa caro? Custa mais caro. Mas isso aí, a hora que o paciente chega, a segurança que ele sente, a hora que ele senta num lugar daquele lá, ou na minha clínica, eu tenho 2 salas na minha clínica, o paciente senta, paga e vai embora tranquilo. E se ele achar caro, ele vai no outro, na próxima vez ele volta em você. Você entendeu? Você perde ele por 1 mês. Sim. Porque ele vai no outro. Quando ele olha, vai no outro, que ele começa a observar o outro, ele volta em você. Porque a sensação de segurança e bem-estar
é uma coisa que ele quer pagar. E você precisa escolher o público que você quer atender, né? Isso. Você quer o cara que procura o mais barato ou procura o melhor? É isso aí. Né? Exatamente. Que a gente fala muito. Não, você nem tá falando, né? Não sei o que acontece aqui com o meu coroa. Olha, eu ia falar o seguinte, você sabe que em 2018 eu fiz a inscrição de um curso, eu e minha amiga, e foi quando abriu minha mente também, porque a gente foi meio que barrada desse curso, porque a gente não tinha graduação. E era dentro da Cruz Vermelha em Curitiba, né? E aí precisamos provar que a gente era já há 10 anos podólogos, né, na época. E aí esse professor fez uma declaração, autenticou em cartório e deixou a gente entrar no curso. E de lá pra cá eu retornei no avião e virei pra minha amiga e falei assim, eu vou procurar resolver a minha vida. Só que eu ia fazer Senac, né? Eu ia fazer o técnico. Foi quando o bichinho do cão, né? Ele vem e engarfa, mas ele engarfa na pessoa errada. Cutuquei bem na mesma época, E aí foi quando eu busquei a graduação. Mas eu ia fazer o técnico, né? Que era o mais próximo da minha cidade. Porque também, mãe de 2 filhos, minha filha estava entrando na faculdade de Direito. Eu não podia, entre ela e eu, seria ela, né? Mas aí eu consegui formar as duas. Eu me formei, 2 anos depois formei minha filha. E assim foi tudo com o dinheiro da podologia. Tudo que eu tive na minha vida até hoje foi com o dinheiro de manicure à podologia. Que a gente ganha muito bem, né, Jonas? Sim. A gente trabalha bem, ganha bem. Eu ganho bem. A gente trabalha bem e ganha muito bem. Para se ter uma vida que possa fazer esses investimentos aí. Uhum. Porque é exatamente isso, são investimentos, né? Aí você fala, nossa, mas um bar é caro. Pô, quanto que é um iPhone? Pois é. É questão de escolha. É questão de escolha. Vai comprar um baropodômetro, vai comprar um equipamento de laser, você está se municiando, você está montando uma estrutura que depois você vai ter mais ferramenta para você oferecer mais serviços, levar mais tecnologia, alcançar Quanto os mais melhores você clientes. investe, mais Retorno. você tem retorno. É diretamente proporcional. Entendeu? Então, eu consigo hoje, enquanto eu estou fazendo uma avaliação postural, a Kelly fechou um pacote de laser ali e atendendo o paciente. Se eu não tenho isso, eu fico limitado ao quê? Corte de unha. É só o que eu posso fazer. Não posso fazer mais nada. E de um tempo para cá mudou tanto a nossa rotina que hoje o Mário recebe indicações médicas e nós também. A clínica de Barretos tem na avaliação postural e eu recebo mais de médicos da parte venosa, de pé diabético, entendeu? Porque a gente montou uma equipe multidisciplinar para isso. Para quando eu precisar ou eles precisarem, a gente ter esse acesso aí. E como é que é a tua rotina lá? Você trabalha também igual o Mário, assim, todo dia, atendendo direto? Eu eu atendo a podologia, a profilaxia, o corte, mas a maioria dos meus pacientes aparecem por uma indicativa de uma unha encravada. Eu trabalho com úlceras, né? Retirando a pressão, depois passo para ele, os curativos. Então, assim, no meu trabalho mais hoje, dentro da podologia, entra a parte aí de limpeza, profilaxia, mas entra também os curativos. Você sabe que eu recebo, assim, quando a gente vai ensinar o podólogo a ser um especialista, né? Um profissional capacitado para trabalhar o pé diabético, posso dizer que 70% das pessoas fazem uma única pergunta. Qual vocês acham que é? Como que eu vou cobrar? Não. Sobre o que eu vou aprender? Aprender a tratar o quê? No pé diabético? O que as pessoas perguntam? Unha encravada. Não entendi. Úlcera? Feridas. Só que ele não se define somente em feridas, né? Eu tive um caso de uma paciente, eu postei no Instagram esses dias, o médico mandou para mim para tratar um calo. Quando ela chegou entre o 4º e o 5º dedo, era uma lesão já, tinha a parte exudativa, tudo. Fizemos o tratamento, o Mário entrou com a avaliação postural, ela tem perca de 45% da visão e 65% renal. Então já tem outras disfunções, além da marcha. E ela trabalha na cozinha lá da prefeitura, piloto, né? É uma cozinha piloto, onde fornece o alimento para as escolas. Então, é o dia todo em pé, com a marcha errada, calçado diabético, problema renal. O que aconteceu? Eu fui viajar para Manaus. Não, Manaus não. A gente veio para o Rio na outra vez, né? Que a gente ficou aqui.
Quando a gente retornou, ela tinha cortado a unha com alicate em casa, sem ter esterilização, nada. Só que nisso ela deu um cortezinho ali no hálux dela, na parte lateral. E o que aconteceu? Colocou o sapatinho, aquele de borracha, foi trabalhar. Chegou lá, elas lavaram uma cozinha lá com produto de limpeza e acabou penetrando no calçado. Chegamos à conclusão. Quando eu retornei de viagem, o Mário me convidou para dar uma aula no Senac em São Carlos. Eu terminei a aula, olhei o vídeo dela, era 11h35 da noite. O dedo todo demasiado, cheio de exudato. Assim, vazava entre o dedo, fora do dedo, aonde era o ponto de pressão e aonde ela cortou a unha, que virou uma onicocriptose. Falei, e agora? Cheguei na clínica, não dormi aquela noite, pensando nessa paciente. No outro dia, cedo, cheguei na clínica, falei pra minha secretária, encaixa ela onde tiver. Dá um jeito, mas arruma um horário pra ela. Troca de horário e coloca ela aqui hoje. Aí ela colocou, chegou. Falei, como anda a sua alimentação? Primeira coisa. Ai, tá bem. Você tomou café hoje? Ainda não. Isso era 9h40 da manhã. Um paciente diabético já não é bom, né? E aí, fiz o primeiro curativo, fiz toda a anamnese dela novamente da que eu já tinha feito. Falei, você vai ter que procurar um médico e mudar algumas coisas aqui, que senão você vai perder o seu dedo. A sorte que ela tem a parceria com a médica da família na cidade, ela já liga pra doutora Letícia e já fala, Aí é a mesma paciente, né? E o dedo cheirava podre, que já tava num grau já. Fiz o primeiro curativo, fiz o tratamento ali adequado, tirei a pressão. A médica... Fez ozônio? Foi nesse dia que você fez ozônio, laser e o curativo que eu faço. Olha os recursos. Tem recursos. Tem recursos. Tirei a pressão do hálux dela, travei o dedo, mandei pra médica. Falei, afasta ela 10 dias. Vamos tentar 10 dias. Ela pediu pra médica. Aí, afastou ela 10 dias. Jonas, 48 horas voltou. Falei, bom, vamos conseguir esse dedo. Cara, era outro dedo. 72 horas depois, a imunidade dela, baixou. Era outro dedo. 3 meses eu gastei. Fez assim, ó. Entendeu? Quando eu consegui... Que é a característica do paciente descompensado, né? Sim. Nós afastamos ela 30 dias. Cada hora com uma... Que não pode, né? Era pela prefeitura. E aí conseguimos entrar com vascular. Que ela teve que fazer um cateterismo. Então, olha onde que a gente foi. Para conseguir o fluxo sanguíneo ali, para cicatrização ocorrer. Troquei de medicamento, acho que umas 3, 4 vezes. Para mim conseguir regenerar o tecido e cicatrizar. Mas ela só consegue fazer isso porque tem a parceria com a médica. Sim, claro. Entendeu? E a credibilidade, né? Trabalho multidisciplinar. E conseguimos tirar o pé da amputação. Que aquele pé era um pé já que... Acho que eles estão aposentando ela agora, né? Ela vai aposentar. Eles estão aposentando ela agora. Agora vão caminhar. Porque esse trabalho ela não pode executar. Sim. Aquele calçado de borracha, sabe? Não tem jeito, cara. Ela não pode, não tem jeito. Ou transferem ela, né? Ou tem que aposentar. Isso me ajudou mais ainda, porque agora o médico vascular, que é um dos mais renomados ali da cidade vizinha, que é Catanduva, pegou meu cartão, porque manda os pacientes aí que ele quer fazer uma reunião comigo e pediu até se eu posso participar e trabalhar no consultório dele. Uma vez por semana, trabalhar no consultório dele fazendo os curativos. Mas por quê? Porque a hora que ela chegou, que ele viu o dedo dela com feltro, retirando a pressão do local, ele não queria abrir o curativo. Ele falou, quem que fez isso aqui? A minha podologista. Elas são treinadas, sabe? E aí, ele falou assim, podologista? Isso, ela é especialista nesse tratamento de curativos. Aí ele falou assim, você tem um cartão dela? Tenho, toma, tem 3 aqui. Já deu o meu cartão pra ele. Ele falou, não, tá perfeito, eu não vou nem abrir. Ela falou, não, ela fez básico só pro senhor abrir e ver o que o senhor acha. Ele falou, não, eu preciso dela aqui. Essa técnica aqui, do curativo que ela fez, eu vi seu pé na terça, eu tô vendo hoje na quinta. E a retirada de pressão foi muito boa. Eu quero ela aqui conosco. Aí ela associou biomecânica, olha só. Aí ela já... Por isso que eu falo, ninguém faz o que ela faz. Porque ela já pegou o método dela de... O que ela estuda a respeito dos curativos, as coberturas, né? Somente eles não associou fariam. Com o conhecimento de biomecânica, retirando a pressão. Cara... É por isso que eu falo, é compreender a lesão. A hora que você começa a raciocinar a respeito da lesão, você cria metodologia única, exclusiva, sua, e não protocolo pronto, receita de bolo pronto. Não existe. Até porque não tem como, né? Com esse
perfil de paciente, você não jeito, tem. não Você tem precisa avaliar e entender. Você imagina, ela assim, ó, e eu ainda falava pra ela assim, não desanima, mas não se frustre se você não resolver, porque esse tipo de paciente é comum perder. Não, mas eu vou, e não dormia à noite, pensava, estudava, ela voltava nos cursos dela, nas aulas dela, fazia pergunta pra professora no grupo, fazia isso, perguntava, acabou, tá parada também, não tá chutando, né, não sai que nem uma maluca. E acabou. Tem médicos, tem professoras, enfermeiras, tem ela, todo estudo. Então, quer dizer, você está ali associando uma série de conceitos para poder acompanhar e tratar o paciente. E o importante é o resultado final. Sim, muito bom. Aí o médico foi fazer o ITB nela. Quantos podólogos faz ITB? Ela falou, minha podologista faz tudo isso em mim. Entendeu? Então, a gente ganhou aí um pontinho positivo aí na região. E hoje eu recebo a maioria dos casos. Antes deles enviarem para o hospital, eles... Porque a maioria ali dá pra gente intervir, né? Sim. Se o A paciente questão é só a parte financeira. Sim. O problema desse tipo de tratamento é um tratamento extremamente que é onde caro. a podologia entraria no ela SUS, compra, né? ela compra cremes que custam mais de R$500, entendeu? Então, é caro, não tem jeito. Agora, se o paciente consegue pagar, ou a prefeitura consegue pagar, aí dá para fazer um trabalho bacana. Muito bom. Ficaríamos aqui mais umas 2, 3 horas. Com tem certeza. muito assunto, né? Pô, eu quero falar muito depois contigo dessa parte porque de podoposturologia. Sim. Você separa 1h40 para ele. Deixa ele falar. Sim, nós vamos fazer depois em breve. Porque eu acho fantástico essa questão das palmilhas. Inclusive, eu tenho uma teoria de que em alguns anos, antigamente eu falava 10 anos, agora deve ter mais, já ter passado esse período, mas eu acredito que mais uns 3, 5 anos, se não acontecer, pelo menos deveria, todo mundo, ou quase todo mundo, usar palmilha, né? E a palmilha, ela é como, por exemplo, um óculos. Antigamente as pessoas não usavam óculos, Sim. né? E elas não enxergavam e elas se adaptavam a andar, a viver sem enxergar bem. Só que depois que elas começaram a usar óculos, elas passaram a enxergar melhor. Viu o conforto, Mudou a vida. A palmilha é a mesma coisa, né? Só que poucas pessoas sabem disso, né? É que a palmilha tem um caráter preventivo também, né? Não é só a questão de curar. Tem que pensar na parte de prevenção. E hoje se fala tanto em praticar esportes, praticar atividades físicas. Você está equilibrado para isso? Para não estourar um tornozelo, um joelho, um quadril, né? Ter uma dor lombar. É isso. Exatamente. E aí, por isso que eu quero que a gente depois mergulhe mais nisso aí. Vai ser um prazer. Você traz umas palmilhas aí pra gente mostrar. Trago, vixe. Não, vai ser... A próxima vez eu vou ter que vir de carro. Já te falei, vou ter que levar as rosas de deserto, do deserto, tudo de Arraial do Cabo embora, que eu nunca vi coisa igual. A gente gosta. Vai comprar uma mala extra agora pra voltar. Não, já falei. Não. Hoje não. Dessa vez não, pelo amor de Deus. Mas não cabe no avião, porque senão ia. Ele não falou que não pode falar não pras mulheres? Olha lá. E depois eu quero que você vá também, volte lá no IBRAP, porque quando você veio, né? Foi em 2018, né? Você veio e tá bem diferente lá, tem muita coisa nova. Legal, eu quero que você vá lá, vocês conhecerem, né? A Aris também nunca foi lá, né? Como diz o carioca, maneiro. Maneiro, né? Não, 3 dias com o Vinícius, eu já aprendi a falar um monte de coisa aí. Fora os palavrões. Ó, e nosso patrocinador mandou um presente aqui pra vocês, que sempre manda pros nossos convidados. Como vocês são um casal... Tá pros dois. Não, tem 2 aí, um pra cada um. Pode abrir, amor. Aí. Que chique. Não, a gente quase não gosta, né? A gente é fã de A caneca. gente faz coleção. Aí, ó. Vou tomar um café da manhã juntos e tal. Valeu. O nosso café da manhã Obrigado. é sem açúcar. Obrigado. É isso aí. Isso aí. Valeu, cara. Maravilha. Mário, muito obrigada. obrigado por vocês terem vindo aí. Vocês estão no meio de uma viagem, trabalho, né? Vieram para o evento e também aproveitar um pouco para descansar. E obrigado por vocês terem vindo aqui, tirar esse tempo, é muito bom. Eu gosto muito de trazer pessoas que estão contribuindo efetivamente com a podologia, assim como vocês estão fazendo, né? A Aris também tem os cursos, também tem a gente tem um curso projeto. agora sábado de curativos e coberturas na onicocriptose, né? Legal. Porque pra gente entrar aí adentro das feridas e lesões precisa estar um pouco mais específico. Legal. E quero te fazer uma última pergunta, assim, né? Qual que é o legado que você quer deixar na podologia? Cara, muito legal essa pergunta.
Eu falo, a gente tem um projeto chamado Biomec na Podo, né? É o Alberto, o Adão e eu. A gente tem um discurso que a gente fala muito sobre fazer com que as podólogas compreendam um pouco mais a necessidade de entender a biomecânica. E o que a gente, para conseguir atingir esse objetivo, a gente está tentando trazer uma linguagem mais simples, né? Uma linguagem onde o profissional técnico consiga compreender o que a gente quer passar, essas informações que a gente quer passar. Então, o meu legado realmente é esse, é conseguir trazer uma linguagem não tão técnica, né, mas com boa compreensão, porque também não adianta nada eu falar de forma errada e a pessoa não compreender ou fazer coisa errada por aí no mercado, né? Mas trazer de uma maneira mais simples, que as pessoas gostem um pouco mais de biomecânica. Porque eu acho, no meu entender, tem 2 fatores que fizeram na história da podologia que as pessoas não gostassem de biomecânica. O primeiro deles, e o mais importante, é que a biomecânica foi ensinada para os podólogos por não podólogos. Então, eram fisioterapeutas que as instituições não tinham nenhum podólogo formado para poder ensinar ou falar sobre esse assunto, ou tínhamos poucos no mercado que pudessem falar, e aí eles colocavam fisioterapeutas para explicar para a gente a biomecânica. Não que eles não saibam, eles só não entendiam por que o podólogo precisava entender de biomecânica. E talvez o caminho, a forma de ensinar fosse uma. Hoje, a gente prepara profissionais, professores, que vão preparar novas turmas, mas são podólogos, são pessoas que atuam na área da podologia. Então, eles vão entender de uma maneira melhor qual é a função, né? Por que o podólogo precisa entender de biomecânica para tratar das lesões nos pés? Esse é o primeiro. O segundo era a linguagem muito técnica, muito coloquial, que assustava as podólogas, principalmente iniciantes, né? Então, parecia que o cara estava falando em hebraico, né? Aramaico. Eu, com o meu conhecimento que eu tinha em podologia, assisti muitas palestras que o meu processador demorava para acompanhar a linha de raciocínio do palestrante. Então, essa língua... Aí, a partir disso, eu falei, eu vou ser um filtro. Então, o meu legado é ser esse filtro. É trazer uma linguagem mais simples para que mais podólogos gostem da biomecânica numa linguagem que dê para interpretar em qualquer uma dos níveis de atuação dentro da podologia. Legal. E você, Ares? O meu, Jonas, eu vou te falar. Quando eu for pôr a mão num paciente que tem a necessidade aí de um tratamento mais eficaz, eu preciso pensar, sempre falo isso nos cursos, se eu estou apto, primeiro, a fazer aquele atendimento. Segundo, eu tenho que tratar aquele paciente que está na minha cadeira como eu gostaria que tratassem a minha mãe, ou meu pai, ou meus filhos, né? Esse é meu legado, a diferenciação. O dinheiro, ele vai vir, tá? Porque a gente precisa ganhar para investir. Mas esse tratamento humanizado, com amor e carinho, e pensar que se eu gostaria que alguém me tratasse da forma que eu estou tratando aquela pessoa, essa é a melhor parte, na podologia, eu creio, né? Muito bom. Isso aí, galera. Acho que vocês vão conseguir deixar esse legado. Pelo trabalho que vocês estão fazendo, por todo esse tempo e desempenho de vocês, sabe? A gente vê carinho, vê amor, vê tesão no negócio. Vocês estão fazendo porque gosta, porque quer entregar, porque quer ver, quer fazer acontecer e tal. E eu acho que vocês estão conseguindo. Vocês estão... Legal. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Galera, obrigado por vocês terem ficado com a gente aqui até o final. Olha só, mais de 1h30. Eu falei 1h20, mas são né? dois São dois convidados. Dá um desconto aí, né? E se você gostou desse bate-papo, obviamente tem que fazer o quê? Deixar o like, compartilha com aquele colega de podologia, aquele grupo de WhatsApp lá, pra galera poder saber também, conhecer um pouquinho essas 2 figuras aqui, né, que são figuras importantes para a nossa podologia brasileira. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, obrigada.